Bom dia, amada igreja. Vamos dar sequência à nossa exposição dentro da carta aos Efésios, Chegamos aí no último capítulo 6 da carta aos Efésios. Hoje nós vamos meditar aqui do versículo 1 ao 4 somente, 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Nós vamos olhar para esse texto dentro daquele mesmo tema que já vem se arrastando aí por vários capítulos, né? Desde o capítulo 4, é ainda dentro do andar digno do crente. Aqui é o andar digno da família cristã, tá bom? Como a família cristã se comporta. Então, vamos lá, vamos ler o texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos novamente. Deus Todo-Poderoso, nós trememos diante da tua palavra, Senhor. Nós somos totalmente incapazes, Senhor, não suficientes para podermos expor a Tua palavra e compreender os Teus mistérios, se não for através da obra do Teu Espírito em nós. Então nós clamamos isso, Senhor, por favor, que o Teu Espírito Santo nos conduza, tanto na minha exposição, quanto no ouvir e na compreensão dos meus irmãos, que estão aqui, que hão de ouvir futuramente. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que nos deu graça de prepararmos o esboço, que nos dê graça também agora de entregarmos a mensagem para a Tua glória, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome da glória. E também peço isso, para que o Teu rebanho seja alimentado nessa manhã. É o que eu te peço, Senhor, em nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o que nós já vimos dentro dessa carta? Na última mensagem, nós vimos na exposição passada, então, que o casal cristão, ele tem um alvo. O casal cristão, ele tem um alvo. Vejam, nós estamos falando para cristãos. Nós falamos, primeiramente, lá no capítulo 5, na metade do capítulo 5 para frente, falamos Paulo escreve para as esposas cristãs, depois ele escreve para os maridos cristãos. Então, o casal cristão, ele tem um alvo, ele tem um modelo a ser seguido. Qual é esse modelo? É a união entre Cristo e sua igreja. É o casamento que é chamado de união universal, ou casamento universal. Esse é o nosso modelo como casal perfeito. É a união perfeita entre Cristo e a igreja. Nós vimos também que ambos se complementam, marido e esposa se complementam, e se submetem e mutuamente se servem. Todos eles têm, marido e esposa têm objetivo, é de edificação do seu cônjuge, é de auxílio do seu cônjuge, fazer bem ao seu cônjuge, de levá-lo mais próximo de Deus, de estar ali abençoando o seu cônjuge, sempre assim, não aproveitando ou escravizando o cônjuge, de forma nenhuma. Sempre o marido, tanto o marido como a esposa, estão juntos nessa união para serviço do outro, para submissão e serviço mútuo, não é? E eles também provam uma unidade ímpar. Nenhum outro relacionamento humano é tão íntimo como o relacionamento conjugal. É um relacionamento totalmente diferente. Nós chamamos, como nós ouvimos nessa manhã, é uma união monossomática. Os dois tornam-se uma só carne. Você não encontra em nenhuma outra passagem das Escrituras, pai se tornando uma só carne com filho, filho com outro, irmão com irmão. Você não tem outra passagem. Mas o casal cristão, ele torna-se uma só carne, né? Então, é uma união quase que perfeita, né? Só não é perfeita porque os dois são pecadores, né? Mas é um modelo bíblico, é um modelo de Cristo e a igreja, representam Cristo e a igreja. Então eles estão refletindo e testemunhando para o mundo ao seu redor, esse casal, as glórias da união universal entre Cristo e a igreja. Então vejam, casar-se hoje como cristão é um temor no coração. Não estou desmotivando, mas nós temos princípios a serem seguidos.
porque nós vamos representar Cristo e sua igreja. Como casal cristão, nós temos que ter essa responsabilidade e entendimento de que eu tenho um alvo a seguir, e de que eu estou levando o nome de Cristo, eu estou refletindo as glórias dessa união universal dele com a sua igreja, não é? Então não é de qualquer jeito que a gente vai se casar, é isso que eu quero dizer. Mas nem a mulher, nem o homem tem esse poder em si mesmos de conviver dessa forma, na sua própria força, no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, com sua própria vontade. Ele não tem essa capacidade, ele pode se esforçar. Mas então o que nós aprendemos com Paulo? Volta lá no versículo 18 do capítulo 5, onde ele ordena que nós não devemos nos encher com vinho, no qual há divisão, ou dissolução, discórdia, mas enchei-vos do Espírito. Somente um homem, marido, e uma mulher, esposa, cheios do Espírito, que vão poder praticar essa verdade e refletir essa verdade de Cristo e Igreja. Somente assim eles serão empoderados, como nós dissemos lá atrás, para que isso seja uma realidade quando eles estiverem cheios do Espírito. Somente dessa forma. Tá? Então não há outra possibilidade. Então vamos lá, vamos avançar hoje no texto de capítulo 6, 1 a 4. Nós vamos olhar agora para os outros relacionamentos familiares aqui. Nós vamos ver agora pais e filhos, né, como eles se relacionam, e é interessante que o apóstolo ele está colocando aqui, primeiro ele lançou a base da família. Qual é a base da família? O casal, pai e mãe, ou marido e esposa. Eles são, pai e mãe, são o alicerce da casa. Então Paulo lança a base do casamento, do pai, do marido e esposa, e ele está mostrando que o casal crente unido e cheio do Espírito Santo, esse casal vai orientar os filhos nesse convívio. Os pais têm essa responsabilidade, não é? E tanto o pai, e como até mesmo, lógico, os próprios filhos, eles têm que estar também cheios do Espírito Santo, pois sem isso eles não vão conseguir também obedecer ao que Paulo vai dizer aqui. Somente filhos cheios do Espírito Santo. Então tudo começa num relacionamento na vertical, com Deus. Tanto pais como filhos precisam ter esse relacionamento com Deus, porque senão eles não vão conseguir cumprir a sua missão de pai e de filho, segundo as ordens de Deus. Ok? É importante, uma segunda coisa que eu quero colocar aqui, é que nós vamos perceber que a estrutura da sociedade, Paulo já começou a falar, e ele só está relatando o que é lá de Gênesis, ele está trazendo à tona somente as ordens originais ou criacionais. Ele está só colocando de novo a estrutura da sociedade humana baseada no conceito bíblico, divino, de autoridade e submissão. Às vezes a gente tem dificuldade com esse negócio de autoridade. Nós não gostamos muito de autoridade, dependendo, lógico, da autoridade, né? Tem autoridade que são autoridades que estão, de fato, com interesses bondosos, não é? Para com os seus liderados, mas nem todos. Então, por isso a gente tem algum tipo de receio, não é? Mas na família cristã não deve ser assim. A autoridade e a submissão é uma ordem divina. Por que a gente entende tanta dificuldade dentro de repartições públicas, dentro de órgãos públicos, dentro de escolas e até mesmo, lógico, dentro de famílias? Porque o conceito de autoridade, ele está totalmente distorcido. Ninguém mais quer saber de se submeter. Parece uma coisa retrógrada, né? Parece uma coisa tão passada, tão ultrapassado até. Que negócio é esse de ficar submetendo? Não, nós estamos no século XXI. Mas Deus é um Deus eterno, é muito mais do que 21 séculos. Deus é um Deus de toda a eternidade e os seus princípios também são eternos. Desde Gênesis, continuam em vigor. E é isso que a igreja está tentando resgatar. Tentando porque a gente entristece, olhando às vezes, não daqui
graças a Deus, não aqui do nosso rebanho, mas a gente às vezes olha famílias, às vezes de outras igrejas, e não tem esse conhecimento, não foram treinados nisso, não foram exortados, e às vezes a gente vê filhos, só falta arrancar a cabeça do pai para conseguir alguma coisa no supermercado, e coisa semelhante. Então a gente vê todas essas coisas. Por quê? Porque os pais não souberam como colocar ordem na casa, por conta de presbíteros que não souberam ensinar. Então é uma tristeza ver coisas assim. Tem pais tão preocupados em batizar seus filhinhos, já desde pequenininho, tem que batizar pequenininho, mas depois ele não faz o que precisa fazer, santificar seu filho, disciplinar seu filho. O que Provérbios diz? O que salva o seu filho, o seu bebê, sua criança do inferno, é o batismo infantil ou é a vara? O pai não quer usar vara, ele quer ficar na dele e tal, né? Confortável, não quero mexer com isso, que isso dá trabalho, né? Quanto mais mexe, mais fede. Não, meu irmão, você tem que encarar a coisa. O que vai salvar teu filho é a tua postura como homem. É o que nós vamos ver aqui. Essa besteira de querer batizar logo, batizar não salva. É lógico que o batismo é uma ordenança, mas não é isso que salva o teu filho. O que salva o teu filho são os princípios bíblicos aplicados dentro de casa. O evangelho vivido dentro de casa. É isso que salva o teu filho. Então, vamos ver isso aqui, autoridade e submissão que está presente em todos os relacionamentos humanos. Deus, dentro do seu povo redimido, está trazendo a ordem de novo, a ordem que estava no caos por causa da queda, né? Essa ordem que foi destruída por conta da queda do homem, Deus está trazendo de volta através da igreja, dos ensinamentos bíblicos, o conceito de novo dos mandamentos. Lembram-se dos mandatos criacionais ou originais? Deus está trazendo de novo para dentro do seu povo, para a sua igreja praticar isso. Quais são eles? Vocês se lembram os 3 mandatos? Mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Simplesmente isso. Em tudo que você faz na vida, está num ou no outros desses 3 mandatos. Não existe outra coisa que você faça nesse mundo que não esteja dentro desses mandatos. Ou dentro da sociedade, ou dentro da cultura onde você está inserido, e tudo focando glorificar ou não a Deus. Depende de como você se comportar. Você vai glorificar ou não a Deus, e depois você vai responder diante dele pelo seu comportamento. Então é isso. Deus está trazendo de volta essa realidade. Então nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós somos um povo que respeita a autoridade. Nós somos um povo que respeita a autoridade. A gente vai em vários lugares, falando do outro lado da moeda agora, né? Às vezes a gente respeita a autoridade dentro da família, a gente respeita a autoridade, por exemplo, você é obrigado a respeitar a autoridade no militarismo, por exemplo, não é verdade? Você é obrigado a respeitar, senão você não serve para aquilo. Mas na igreja faz o que quer, faz o que bem entende, passa por cima de qualquer um e não respeita a autoridade nenhuma, né? A igreja pode. Não, a igreja não é esse tipo de casa. A igreja é a casa do Deus vivo, né? E é ali que tem a autoridade real, de fato, concedida por Deus. A igreja precisa ter essa visão, né? De autoridade, não por causa dos homens que são pecadores, mas porque é um princípio de Deus. É um princípio a autoridade, ok? Então, nós somos um povo que respeita a autoridade, mas nós somos um povo que está contra o autoritarismo. Qual a diferença aqui? A autoridade, ela gera a autoridade bíblica, a autoridade divina, a autoridade concedida aos homens, para o pai, para o presbítero, para a mãe, para aqueles que exercem a autoridade. Essa autoridade bíblica, essa autoridade correta, segundo Deus, ela gera obediência pelo respeito e pelo amor. O autoritarismo é diferente. O autoritarismo impõe obediência pela força e pela intimidação. É diferente uma coisa da outra. Então, veja bem, é aí que está a questão. Nós, como pais, nós precisamos entender que nós não precisamos brigar para impor autoridade. Você tem a autoridade que Deus te deu. Você tem só que exercê-la. Não é impor de uma maneira por intimidação e por força, por exemplo.
embora a disciplina exerça força, em alguns casos, e precisa, senão você perde seu filho. Por isso que tem um equilíbrio aí. Tá? Então, nós somos contra esse tipo de autoritarismo imposto sem uma regra prévia divina. Então vamos lá, focando no texto aí, Paulo fala primeiro aos filhos, perceberam? Ele vai falar aos filhos em primeiro lugar, versículos de 1 a 3. O que Paulo quer dizer aqui quando ele diz que a obediência dos filhos aos pais é justo? Ou seja, ele está querendo dizer então que Deus avalia, por que é justo? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Primeira coisa que eu queria que você meditasse comigo, é que isto é justo aos olhos de Deus. Deus vê a obediência do filho como justa, ou seja, aos olhos de Deus, isso o glorifica. Glorifica a Deus quando o filho obedece o pai. Então, por isso é uma ordenança, isso glorifica, isso é justo, isso é bom. Esse comportamento do filho em obediência e honra e obediência a seus pais é justo, porque é bom aos olhos de Deus, é correto aos olhos de Deus. E mais do que isso, é uma dívida de gratidão aos nossos progenitores. Nós, como filhos, temos essa dívida de gratidão aos nossos pais. Por isso que Deus coloca isso como um mandamento lá no Decálogo, inclusive. É o 5º mandamento. Ele vai explicar aqui daqui a pouco. Paulo vai trazer lá dos 10 mandamentos, esse 5º mandamento. Então, esse tipo de obediência agrada a Deus. Filho, você aí, criança, adolescente, jovem, seja lá, ou velho, adulto, eu tenho pais vivos ainda, e cabe a mim também, como jovem que sou, cabe a mim também esse tipo de exortação aqui, que meus pais estão vivos. Então, essa obediência, enquanto eu estou obediente, agindo e honrando os meus pais, eu estou glorificando a Deus. Então, ainda que pessoas possam trazer aí ideias que esse tipo de submissão é tão tola, é tão boba, século XXI, de novo falando, no progressismo aí, isso aí não existe mais. Não existe para você. Para mim, enquanto a Bíblia for Bíblia, enquanto Deus for Deus, ela existe. Então eu vou fazer isso para a glória de Deus. Não em primeiro caso, não em primeiro foco os meus pais, primeiro Deus. E depois, lógico que eu quero o bem dos meus pais, mas eu quero mais ainda a glória do meu Deus. Então o foco é no Senhor, olhar para o Senhor, fazer isso por causa do Senhor, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é justo aos olhos do Senhor. E nós temos essa dívida também por causa deles serem os nossos pais, aqueles que nos trouxeram ao mundo. Deus usou o meu pai e a minha mãe para me trazer ao mundo. Eles cuidaram de mim por um período. Nada mais justo agora do que eu cuidar deles também, agora na velhice. Isso é honrar pai e mãe. Então, honrar, agora vou indo para a parte do honrar, Além dessa obediência, eu vou explicar daqui a pouco um pouquinho mais do que é a obediência, a honra, que está aqui no versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, essa honra, essa obediência e também a honra aos pais, quando elas são praticadas, elas asseguram promessas de bênçãos divinas aos filhos. Paulo traz o 5º mandamento lá do Decálogo, aqui ele diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O mandamento é esse, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse é o 5º mandamento. Então, há uma promessa nesse mandamento, quando você obedece e honra seu pai e sua mãe, você está tendo Deus como seu abençoador. Consequentemente, se você não faz isso, você vai ter Deus como seu juiz. Ele vai julgar você. E jovem, criança, mais uma vez, adolescente, pode ter certeza absoluta, você não vai querer ter Deus como teu juiz. Não vai ser nada legal, não vai ser nada gostoso você ter Deus como seu adversário. Pode ter certeza disso. Então,
Paulo traz aqui à luz esse 5º mandamento do Decálogo, né? Para provar aqui essa alegação dele, ele usa mesmo um dos mandamentos do Decálogo. Você veja a importância do comportamento do filho diante dos seus pais. É algo que a sociedade não ensina isso para nós. Você não vai aprender isso aqui na escola. Raramente tem um ou outro professor ali que, aliás, se ele começar a falar muito sobre isso, ele vai ser mandado embora. Ele vai ser despedido da escola. Provavelmente, ele vai ter problema, porque hoje a ideia, não é, da cultura vigente é totalmente contra a família, contra princípios bíblicos, contra casamento heterossexual, é contra tudo isso, não é? Mas nós somos contra a cultura. Nós não dependemos da cultura, nós dependemos das Escrituras como regra de fé e prática, né? Então, vamos ver, o que é obedecer? Obedecer, segundo Calvino, obedecer seria ouvir com toda a atenção a voz dos pais. Por quê? Por que ouvir, em primeiro lugar? É óbvio, não é? Como é que você vai conseguir fazer o que teu pai manda, o que tua mãe manda, se você não estiver atento ao que eles estão falando? Você consegue obedecer a Deus sem ouvir a voz de Deus através das Escrituras? Você conseguiria glorificar a Deus em obediência se você não estudar a Bíblia e ouvir o que Deus te fala ao coração pelas Escrituras? Você não vai conseguir, né? Você não nasceu com essa semente de conhecimento bíblico. Também, o filho, se ele não estiver atento ao que a mãe está falando, ao que o pai está falando, ele não vai aprender e não vai saber praticar. Então, obediência aqui nas Escrituras significa ouvir a voz dos pais e se submeter a essas ordens e cumprindo-as com gratidão e excelência. Vocês se lembram daquela parábola que Jesus fala sobre um fazendeiro que tinha 2 filhos, e ele falou assim, mandou o primeiro, olha, vai lá na minha lavoura trabalhar. Ele falou, vou sim, pode deixar, pai, eu vou, mas não foi. Aí o segundo do pai falou, vai lá você trabalhar na lavoura. Ele falou, não, não vou não, mas ele arrependido foi. Aí Jesus pergunta, quem agradou o coração daquele pai? O que foi? O que fez? O que obedeceu? Apesar de no princípio ele ficar chateado. Ô pai, agora que eu estou jogando botão aqui com meus amigos, vocês não sabem o que é jogar botão, né? Desculpa. Vocês estão no videogame, né? Jogar botão, acho que é uma coisa tão passada, né? Vocês estão ali batendo uma bola no quintal lá com um amiguinho, e teu pai dá uma ordem, né? E aí o pai aqui deu a ordem, e ele falou, não vou dar na lavoura não, eu quero continuar brincando, mas depois ele peraí, meu pai, Senhor, eu vou lá. E foi, e fez a vontade do pai. Aquele que fez a vontade do pai, que obedeceu, ele agradou o coração do pai. E assim conosco. Então, é isso que nós precisamos entender, que obedecer é ouvir em primeiro lugar as ordens do pai, se submeter a ela, não somente no coração, mas cumprir essas ordens com gratidão no coração. Por quê? Porque obedecer é um privilégio. Você precisa entender, nós precisamos entender que obedecer é um privilégio. Você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Nessa sociedade terrível, nesse mundo tenebroso que nós vivemos? Que a obediência é um privilégio. Você se submeter a alguém é uma honra para você mesmo. Por quê? Porque você está imitando Cristo, que foi obediente até morte e morte de cruz. Você está fazendo como o seu mestre, Jesus, o mestre dos mestres, o modelo perfeito de homem. E quando você obedece, você está fazendo igualzinho a ele, você está representando Cristo. Você já pensou nisso? Vamos ser honesto? Não é mesmo? Mas quando você obedece,
você está sendo privilegiado por poder obedecer. Porque você está imitando o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, que se esvaziou, veio aqui por obediência ao Pai, para a glória do Pai. Ele fez tudo o que o Pai mandou. Foi obediente até o fim, até a morte. Então, ao contrário disso, eu quero que você leia comigo, em 2 Timóteo, olha o que está acontecendo nos nossos dias. Veja como você não vai receber instruções como essa em lugar nenhum nesse mundo, exceto em igrejas bíblicas. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Está posto no maligno. Olha aqui, em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 1 e 2. Sabe, porém, isto, presta atenção, Timóteo, que eu vou te falar, que Paulo está falando aqui, ó. Sabe, porém, isto, Timóteo, ó, nos últimos dias, você crê que nós estamos nos últimos dias? Eu creio, pelas evidências. Por exemplo, vamos lá, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os tempos não tão fáceis, não é? Não tão nada fáceis. Então vamos lá, versículo 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos é soberbos, né? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e aí vai, só até aqui. Uma das características dos últimos tempos e uma das características do filho que não glorifica a Deus é desobedientes aos pais, diz aqui no versículo 2. É uma característica de alguém ou que é um ímpio, duro de coração e maldoso, cruel aos olhos de Deus, ou que é um apóstata. Porque às vezes a pessoa esteve na igreja, conhece isso, e Pedro diz que aquele que conheceu e não praticou, é pior do que o ímpio, é pior do que o cachorro que volta ao próprio vômito, que a porca lavada que volta para a lama. É aquele que conheceu a verdade e não praticou. O filho que sabia que deveria honrar os pais, obedecer os pais e não praticou. São os apóstatas. São os que, entre aspas, se dizem cristãos, mas não provam por suas ações, por seu comportamento. Não são cristãos de verdade. Ser cristão de verdade não é somente frequentar a igreja e carregar a Bíblia embaixo do braço, mas é carregar as Escrituras, a Bíblia, no coração e obedecê-la. Isso é ser crente. Então, aqui nós vemos o antítipo, né, do que é um filho que não deve ser um filho, né? Desobediente aos pais, ok. A palavra honrar aqui que está no versículo 2, honrar seria até mais, a honra, segundo Calvino, ela deu origem ao que Paulo chama de obediência, que ele coloca no versículo 1. A honra que está no versículo 2 gera a obediência. A honra é um respeito ao pai, ou um tratamento com respeito, com reverência ao pai. É um tratamento, você vai lidar com o seu pai, sua mãe, com temor, com reverência, com respeito, falando respeitosamente, conversando respeitosamente, pedindo respeitosamente, e até mesmo quando for conversar, quando sua mãe e seu pai estiverem errados, você pode confrontá-los, mas tudo em temor, com amor e com respeito, sem levantar voz, sem estar sendo agressivo com o pai e mãe. Isso é honra. E mais do que isso, honrar é cuidar dos pais na sua velhice. É quando você ainda, sabendo que seu pai, por mais que tenha sido um pai que você acha que não deveria ter sido, seu pai poderia ser melhor, eu sei disso, eu também acho que meu pai poderia ser melhor, e eu também tenho certeza que eu poderia ser melhor para os meus filhos. Nunca ninguém vai ser perfeito, viu? O único pai perfeito é o nosso Pai Celestial. Então seu pai e sua mãe têm falhas, e você vai aceitá-los como são, porque você também tem um monte de falha, pode ter certeza. Você não vai ser o papai nota 10, nem a mamãe nota 10. Você não vai conseguir.
Você vai se esforçar para isso. Mas você não vai conseguir ser perfeito. Perfeito somente o nosso Senhor. Então, honrar os seus pais é cuidar deles na sua velhice. Independentemente do que ele fez na vida toda. É honrá-lo. A não ser, aí chega o princípio do limite, né? Até qual o limite da obediência? Aí sim, é verdade. O princípio geral que nós encontramos nas Escrituras para a obediência é o seguinte: quando 2 mandamentos se conflitam, o maior deve prevalecer. O que eu quero dizer com isso? Se o teu pai ou a tua mãe derem uma ordem para você, que é pecado, que é pecaminosa, que quebra princípios de Deus, aí você está livre da obediência. Você não deve obedecê-los. Se for um pecado, veja bem, não é uma coisa que às vezes você, mas eu não estou com vontade de fazer, mas é uma necessidade do teu pai, apesar de ser chato, mas o teu pai precisa daquilo. Não é isso que eu estou falando. Isso aqui você tem que obedecer. Né? Mas quando quebra um princípio de Deus, o mandato maior é o espiritual, ele supera todos os outros. A obediência a Deus acima de tudo. Somente quando quebra esse princípio, aí sim você está livre de obedecer os seus pais. Ok? Então é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Tá bom? Eu queria trazer um exemplo aqui. Por exemplo, honrar pai e mãe é um princípio de Deus? É. Agora, chega num tempo na vida que você vai ter que deixar pai e mãe. Quando é que isso acontece? Deixar pai e mãe. Quando? Quando você se casa. Aí, o deixar pai e mãe, ou seja, a sua esposa ou seu marido, ou seja, o seu cônjuge, tem preferência em relação aos seus pais. Entendem isso? Você vai continuar honrando pai e mãe, desde que a unidade entre você como casal prevaleça. Desde que a unidade prevaleça. É óbvio que você, como marido, ou você como esposa, você não vai ser chato ou chata, a ponto de falar assim, eu não quero que você vá na casa do teu pai, não, eu não gosto dele. Não é isso. Nós vamos ter que entender que há necessidade de, às vezes, cuidar dos nossos pais, mesmo depois de casados. Há necessidade de fazer isso. Você vai ter que buscar uma sabedoria, equilíbrio. E não coloque o seu cônjuge em bico de sinuca. Você não pode fazer isso. Você não pode, como esposa ou como esposo, exigir que o teu cônjuge nunca mais faça nada para os pais. É porque você não vai com a cara do seu sogro e da sua sogra. Você não pode fazer isso. Porque eles devem isso ao pai e à mãe. Mas você precisa cuidar da sua casa primeiro, você precisa cuidar da tua esposa primeiro. A única pessoa que é um com você é o seu cônjuge, seu pai não é, sua mãe não é. Então a preferência é do cônjuge. Ok? Então, o deixar pai e mãe prevalece sobre o honrar pai e mãe, no caso, lógico, dos que estão casados. A esposa e o marido vêm em primeiro lugar. Ok? Agora Paulo avança, ele vai falar sobre os pais. Quanto aos pais, apesar de ser um versículo apenas, é tão rico esse versículo que eu não vou conseguir passar para vocês tudo que precisa ser passado. Mas eu vou dar alguns princípios gerais aqui, para a gente entender a responsabilidade dos pais. Versículo 4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Vamos parar por aqui. Primeiro ponto, que eu quero que você entenda. Os pais aqui, é pateres, no grego. Ele não é o plural de pai e mãe. Pai e mãe é uma outra palavra no grego, que eu não me lembro agora qual é. Mas o termo que Paulo usa aqui, pateres, significa aos homens que são pais. Ele está falando para o pai. Essa responsabilidade que Paulo vai falar agora, a mãe não está aqui inclusa. Vocês entendem isso? É o pai, é para o pai que Paulo vai falar agora. Vocês que são pais, vocês homens que são pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O que seria provocar vossos filhos a ira? É a parte negativa. Não faça
isso, mas depois ele fala, faça aquilo, né? Paulo faz isso. Então vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos entender, por que ele coloca pais, é porque o pai é a autoridade concedida por Deus para governar a casa. Por que ele procura diretamente o líder, o pai, o cabeça da família? Porque é com ele que Deus vai prestar contas no fim das contas. É com o pai, é com o marido que Deus vai cobrar dele o que ele fez com sua esposa e filhos. Quando Deus, lá no Jardim do Éden, depois da queda, ele procura o casal para conversar com eles, ele procura primeiro quem? Adão. Nós somos representantes ou autoridade ou aqueles que vão responder diante de Deus pela nossa casa, pelo andamento da vida da minha esposa, pelo andamento da vida dos meus filhos. É comigo a coisa. É igual o presbítero. Quem vai responder diante de Deus pelos membros da igreja não são os diáconos, não são os membros. Quem vai responder diante de Deus, lá em Hebreus 13, fala, 13, 17, fala que os guias, os presbíteros, pastores daquela igreja, responderão diante de Deus, pelas ovelhas. Por isso a gente precisa ser firme, e não negociar a nossa autoridade. Nem sendo autoritário, e nem frouxo, covarde. Nós não podemos. Às vezes dentro de uma igreja a gente às vezes tem que ser firme demais até. Mas é para o bem da igreja, e porque nós vamos responder diante de Deus. É vestir calça mesmo, é assumir responsabilidade masculina. E aqui ele está falando para o pai. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Eu quero explicar algumas coisas, como você pode provocar seu filho a ira. Quais são algumas situações práticas isso aqui? Bom, você pode provocar seu filho a ira, e que não deve fazer isso, é quando nós estamos dando ordens desnecessárias ou absurdas. Vou explicar. Você pediu para a tua filha limpar o banheiro. Ela limpou o banheiro, fez o que você mandou, fez. Beleza, tá. Aí ela vai para a televisão lá, e o pai está lá em casa, puxa, ela está vendo televisão, uma bobeirinha lá, um filminho, né? Ah, não, vou tirar ela da televisão, vou arrumar outra coisa. Desnecessariamente, você começa a arrumar coisas para a criança fazer, só para tirar ela do gostinho do brinquedo, da diversão que ela está tendo. Perceberam? Às vezes a gente faz assim, né? Quer colocar em cima da criança uma responsabilidade que não é dela, às vezes. Ou exigir coisas acima ou além daquilo que a criança pode fazer. Então às vezes, dando ordens desnecessárias, ordens absurdas. Por exemplo, eu tenho certeza, se eu pedir para o Bernardo, né, eu estou falando como vô, né? Se eu pedir para o Bernardo tirar meu carro da garagem para mim, porque eu estou ocupado, ele não vai conseguir tirar. Né, B? Você não vai conseguir. Mas são ordens absurdas. Às vezes você não olha para a idade da criança. Ela não tem capacidade ainda de absorver algumas ordens, entender algumas ordens, de praticar algumas coisas. Você quer exigir que o seu bebê de 3 anos tenha uma mente de um jovem de 18. Quando você exige coisas dele que ele não é capaz de executar. Você está provocando o seu filho à ira. Segunda coisa que, quando você provoca o seu filho à ira, exagerando na punição, seja ela verbal ou física. Quando nós extrapolamos na hora de usar a vara, somos mais agressores, né? Muito agressivos, né? Do que equilibrados, e usamos a vara de forma indevida e excessiva, falando da correção física, né? Da disciplina corretiva, ou verbal, gritando de maneira, né, exacerbada, e até mesmo falando palavras aí para ele, e até mesmo ofensivas à sua criança. Não faça isso, não exagere. Até Provérbios diz que quando você disciplinar seu filho, disciplina-o, mas não a ponto de matá-lo. Tem um equilíbrio aí. Nós temos que buscar essa sabedoria, esse equilíbrio.
É lógico que, às vezes eu vejo, né, dá até vontade de dar risada. Às vezes tem pais ou mães que pegam uma varinha, parece um palito de dente, assim, né, e vai usar aquilo lá para bater no filho, isso aí não faz nem cócega neles. Não é por aí. Mas também não vai pegar um porrete, né, uma enxada para bater no teu filho. Estou exagerando, né? Mas às vezes precisa exagerar para vocês entenderem, para nós entendermos, né? É assim, às vezes não exagerar, né? Mas também não ser tão omisso, né? Então, exagerando na punição. Quarta coisa, ofendendo com críticas injustas e pesadas. Ofendendo com críticas. Não humilhe o seu filho, a sua filha, não precisa humilhar. Você pode disciplinar em amor, ainda falando que o ama tanto, mas você não gostou da atitude dele, não da pessoa dele. Quando você o humilha, você está dizendo que a pessoa dele, você rejeita a pessoa dele. Mas você na verdade precisa rejeitar o pecado. Mas abraçar o seu filho, você o ama. A atitude que ele teve é incorreta, mas ele é uma pessoa amada. Nós precisamos afirmar isso, ainda na hora da disciplina, e sem palavras ofensivas, não é? Críticas injustas e pesadas. E por último, uma coisa que ofende muito os seus filhos, quando você, como pai, é um hipócrita. O que eu quero dizer com isso? Você fala para o seu filho fazer tal coisa, mas você não faz. Você fala para o teu filho, exige que ele estude a Bíblia. Todo dia tem que ler a Bíblia. Mas você não mostra isso para a sua família. Você é um hipócrita. Isso é mentira, você está vivendo uma mentira. Hipocrisia é uma coisa que ofende não só filhos, viu? Ofende muitas pessoas, ofende tua esposa. Sendo hipócrita, né? Exigindo às vezes alguns princípios bíblicos dentro de casa, mas você não dá o exemplo, como homem. Você é mestre dentro da sua casa, e deveria ser assim, você puxa a fila, mostra como faz. Então uma coisa que ofende muito seu filho, que leva ele a ficar irado, né? Provoca a ira dele, quando você é um hipócrita. Então, Paulo mostra a necessidade, uma coisa que eu quero deixar claro também, a necessidade de equilíbrio no trato com os filhos, para não criá-los com excessiva brandura também, e nem com muito rigor, nem um lado extremo, com tanta brandura, que você nunca, né, desafiou seu filho, mas, por outro lado, você pega pesado, ou outros que pegam pesado demais, até além do limite. É um erro também. Como é que você descobre isso? Não sei. Só lá na sua casa, você e sua esposa vão ter que buscar de Deus, queridos. Aqui não tem esse negócio de cartilha não, tá? Tem gente que quer que eu esteja todo dia na casa dele para ensinar como é que você faz. Como é que eu faço para lidar com a minha esposa? Ou com o meu filho? Cara, você não tem a Bíblia? Eu não estou te dando princípios. Tem gente que quer que o pastor fique lá, a tiracolo, né? Sabe o que é tiracolo? Igual uma mochila, né? Pendurada o tempo todo lá. E aí, pastor, o que eu faço? Faz assim. E aí, pastor, compro bicicleta ou compro uma casa? Compro uma casa. E aí, pastor, vou no supermercado ou vou na farmácia? Vai na farmácia. E se você não vai lá, ele fica bravo. O pastor me deixou, não me pastoreia mais. Cara, nós temos que ser homens. Vou dizer uma coisa para vocês. É muita covardia jogar para cima do pastor, do líder, a responsabilidade que é sua. É muita covardia. Você não é homem. Então precisa ser homem. Você precisa assumir essa calça que você usa aí, cara. É muito sério isso aqui. Deus vai cobrar de você, não vai cobrar de mim não, nem do Rodrigo. Vai cobrar de você, pai. Disciplina, aí a outra parte positiva, né? Vamos para a parte positiva agora. Criai-os na disciplina e da admoestação do Senhor. O que seria criar-os na disciplina e admoestação do Senhor? Primeiro, criar não é só dar comida, casa e roupa lavada, não. É isso aqui e muito mais. Criar na disciplina e admoestação do Senhor é criar, é ensinar, é treinar os seus filhos. O termo aqui, criar, é treinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. É treinar. Primeiro você ensina
verbalmente, depois você dá o exemplo, depois você solta o seu filho para ele experimentar a vida lá fora. Nós não podemos ser homens que são super protetores. Meu filhinho não sabe pegar ônibus, porque eu levo todo dia, ele já tem 18 anos, não sabe pegar um ônibus. Não estou dizendo que é errado não saber pegar ônibus, mas dependendo da idade, né? Não sabe sair de casa, não sabe ir no barzinho da esquina comprar Coca-Cola. Não sabe, porque nunca saiu de casa sozinho, com papai e mamãe. Tem que ensina, dá o exemplo, vai junto com ele a primeira vez, segunda vez, terceira vez no barzinho, aí você fala, quarta vez, agora você vai sozinho. E isso é treinar o seu filho na prática. Coloque ele em situações de decisão. Nós estamos criando líderes aqui, principalmente se você tem filho, homem. Nós estamos criando uma nova geração de líderes. E esse treinamento aqui você não vai achar em faculdade nenhuma, nenhum outro lugar. Então, criar, ensinar, é treinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. O exemplo aqui é o exemplo clássico, eu sempre falo sobre ele, eu gosto dele, eu amo ele, eu falo muito. Deuteronômio 6. Ali o que acontece em Deuteronômio 6? O pai é o primeiro que deve aprender do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor no seu coração, para se tornar mestre e um exemplo para os seus filhos dentro de casa. O pai aprende, depois o pai inculca nos seus filhos. O homem é o líder que aprende e é mestre nas coisas de Deus dentro da sua casa. Começa com o ensino verbal e o exemplo prático. É isso que Deuteronômio nos ensina. Deuteronômio 6. Andando pelo caminho, significa que você vai dar exemplo prático para os seus filhos. Aquilo que você ensinou assentado em casa, né, verbalmente, depois você vai andar no caminho mostrando como é que se faz. O exemplo do pai. Uma outra coisa, fechando, queridos, que eu queria que você guardasse no seu coração. Aqui ele está falando de disciplina formativa. Qual a diferença entre disciplina formativa e disciplina corretiva? Você sabe, né? Disciplina formativa é onde você ensina. Você vai treinar seu filho, você vai falar para ele, olha, faz assim, não, desse jeito não, está errado, vem cá, faz de novo, apaga isso aí, faz de novo, não, desmancha isso aí, está errado, você dobrou a toalha errada, vamos dobrar certinho, do jeito que a mamãe gosta, pega ele, põe lá, ó, dobra assim, 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 faz aí, tá, e aí é disciplina formativa. A corretiva não pode ser exercida enquanto você não ensina a criança primeiro, porque se ela não sabe o que fazer, como é que você vai poder cobrar dela isso? E até corrigi-la, discipliná-la de forma corretiva, não é justo o pai fazer isso. Então, a disciplina formativa, eu vou dizer para você, irmão, pai, futuro pai, dá trabalho para chuchu. Dá. Eu sei o que é isso, nós sabemos o que é isso. Mas vale a pena. Vale a pena. Você ter a boa consciência diante de Deus, de você poder lembrar lá no passado, que errou muitas vezes, mas dentro do que você errou, você corrigiu, você se arrependeu, você mostrou o caminho, e você tentou fazer o melhor dentro daquilo que Deus te pôs no seu coração. Você se esforçou para aquilo. Ainda que seu filho no futuro não venha te obedecer, você tem paz com Deus, porque você fez o que deveria ter sido feito, como pai. Porque obediência, você não pode exigir das pessoas obediência. Nós não conseguimos, nós ensinamos. Mas exigir obediência, a obediência é fruto da própria pessoa, do filho. Você não consegue fazer com que seus filhos obedeçam o tempo todo, mas você pode ensiná-lo e discipliná-lo daquilo dentro no tempo que você tiver com ele. Você pode fazer isso e deve fazer isso. Não é? Então, vamos concluir aqui, irmãos, os filhos, falando para os filhos. As conclusões e algumas aplicações aqui, ó. Filhos, não entrem na onda de amigos que dizem que liberdade, entre aspas, né? É desafiar autoridades. Isso é legal, gente. Ou desafiar professor,
coordenador da escola, diretor, guarda de trânsito, né? Policial, os mais velhos lá na rua, eu vou desafiar. Isso é liberdade. E especialmente desafiando a autoridade dos seus pais. Você está entrando por um caminho que vai te levar para um sofrimento que você nem imagina, meu jovem, minha criança, meu adolescente, meu velhinho. Não faça isso. Liberdade, segundo o mundo, é isso. Mas você quer ficar no mundo, que jaz no maligno, e vai responder diante de Deus pelo julgamento severo de Deus? Ou você prefere ser abençoado e viver longa vida sobre a terra? Longa vida sobre a terra significa que Deus vai acompanhar você por todos os dias da sua vida e te abençoar. Não quer dizer que você vai viver muito, só isso. Mas quer dizer que durante a vida que você tiver sobre a terra, Deus será com você, filho obediente. Perceberam o que é a promessa do 5º mandamento? Para que te vá bem e viva longa vida sobre a terra. Quer dizer que Deus vai se agradar de você e vai te abençoar se você honrar pai e mãe. É isso que quer dizer o 5º mandamento. Então, o que você prefere, filho? Em vez de ser abençoado, você prefere passar pelo juízo de Deus, cair nas mãos do Deus vivo? Diz a palavra de Deus que terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, quando você está quebrando princípios. Outra coisa, filhos, acertem o seu relacionamento com seus pais enquanto eles ainda estão aqui. Queridos, eu agora, na velhice, olho para trás e louvo a Deus pelos momentos em que Deus permitiu que eu e minha esposa acertassem o nosso caminho com os nossos pais, antes que eles se fossem. E a gente poder hoje ter paz no coração, de poder demonstrar amor, perdão, e pedir perdão para eles também, antes que eles não estivessem mais aqui conosco. Então acertem isso. Talvez o dia seja hoje, porque talvez amanhã seu pai já não esteja mais entre nós, sua mãe também não. Nós não sabemos. Não procrastine o perdão, o relacionamento que você deve ter com seu pai e sua mãe. Você não precisa viver lá dentro da casa deles, mas acerte o relacionamento com eles. Limpe o seu coração, se houver qualquer amargura contra seu pai e sua mãe. E faça isso rápido. Talvez hoje seja a última chance. Gaste tempo com seus pais e tentem entender os erros cometidos por eles como tentativas de fazer o melhor. Amados, nós não nascemos sabendo de tudo como pais, e às vezes a gente faz muita coisa errada achando que está fazendo melhor. Você também vai passar por isso, você vai ver. E depois você vai se arrepender e falar, nossa, eu não deveria ter feito aquilo. Então, filho, olhe para o teu pai com misericórdia. Você também erra. Usa de misericórdia com ele. Porque provavelmente na época que ele fez aquilo, era o que ele achava de melhor para a família. E às vezes pode não ter sido. Mas ainda assim, olhem com misericórdia, seja longânimo com seu pai, com a sua mãe, que errou com você, mas achando que estava acertando. Perdoe seus pais. Limpe o seu coração. Agora eu vou falar para os pais. A maioria dos problemas, queridos, com os nossos filhos, se dá por uma criação deficiente, diz o Dr. Augusto Nicodemos. É uma criação deficiente, ou por abuso de autoridade, é aquele extremo, né? Pegar pesado, ou por negligência de autoridade. Nunca contrariar seu filho. Ensine o caminho do Evangelho aos seus filhos, irmãos. Vamos ensinar o caminho do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Ensine o caminho do Evangelho. Senta com eles um dia e diga assim, olha, eu mesmo, como pai, eu quero dizer para vocês, meus filhos, que eu sou alvo da graça e do amor imerecido de Deus,
que apesar de meus erros como líder dessa casa, apesar dos meus tantos fracassos, tantos erros que eu cometi como esposo e como pai, fala isso para o teu filho, abre o coração, joga em palavras para ele, seja luz, mostra isso para ele, você não vai perder autoridade, você vai ganhar autoridade. Quando você andar na luz com ele, fala, eu falei tanto como líder, como esposo e como pai, mas Deus me perdoou. E tem me amado tanto, de uma forma tão maravilhosa, que eu quero dizer para você, todos os lares, existe espaço para o erro. Existe espaço para o erro. A gente não pode ser com uma régua tão justa, que não dá espaço para erro dos nossos filhos. Porque nós mesmos quebramos às vezes a medida, erramos, e somos alvos da misericórdia de Deus. Então mostre o Evangelho para o teu filho dessa forma. Apesar dos meus erros, Deus me ama. E apesar de que você possa errar ainda no futuro, meu filho, minha filha, eu sempre vou te amar. Porque você sempre vai ser meu filho e minha filha. Sempre. Então mostre o amor para eles. Também peça perdão para eles na frente da esposa, na frente deles, a qualquer idade, queridos, em qualquer idade. Sabe por quê? Você está criando neles, os seus filhos, mesmo na mais tenra idade, eles já estão criando uma certa noção do que é certo e errado, mesmo pequenininhos. Então, quando você pede perdão, você está ensinando o caminho da reconciliação, o caminho do conserto. Quando você pede perdão dos erros que você comete, na frente do seu filho, da sua filha, mesmo pequenininho, eles precisam ser, você está mostrando para o seu filho e sua filha, que diante do erro, primeiramente você precisa assumir isso, e você está mostrando, você está ensinando como é que faz. Eu pequei, meu filho, eu fui maldoso com a mamãe, eu fui cruel com a sua mãe, por exemplo, né? Eu fui cruel com a sua mãe. Então eu quero pedir perdão para ela na frente de vocês. Eu preciso assumir, eu assumo isso e eu peço perdão para vocês, para a mamãe de vocês. Antes de consertar, porque a gente está acostumado assim, né? Tipo assim, você fez uma coisa errada, vai lá e faz certo. Em alguns casos funciona assim, tudo bem. Mas nem todos, às vezes você tem que falar assim, você precisa reconhecer o seu erro, ensine o seu filho a reconhecer um erro, principalmente quando for pecado, mentira. Eu menti para a vizinha lá, eu contei uma coisa, você fica sabendo, dá uma bronca no seu filho, e fala assim, agora vai falar a verdade para ele. Não, antes de falar a verdade, você tem que colocar a sua filha, seu filho, diante de Deus, e falar assim, você tem que assumir o seu erro, e confessar o seu pecado. Como que você ensina isso? Fazendo também quando você faz a mesma coisa. Você ensina o caminho da confissão, do arrependimento. Depois conserta o erro. Mas primeiro, ensina esse caminho. Outra coisa, criar filhos exige tempo, como eu já falei. Então, peça para Deus que Deus te dê equilíbrio no tempo que você tem de trabalho. Peça para Deus isso. Eu não estou querendo dizer para você parar de trabalhar, mas ore ao Senhor e peça para Deus que você tenha tempo. Agora, uma vez tendo tempo em casa, use o tempo de maneira sábia. Porque às vezes a gente está em casa, mas eu estou tão cansado, semana inteira eu trabalhei, agora eu vou para o futebol. Ou agora eu vou assistir jogar um videogame aqui. Nada contra, mas equilibra um pouco. Vai para o futebol, mas não fica a tarde inteira no futebol. Tira um tempo, ou então leva seu filho junto. Ande com seu filho, gaste tempo com seu filho, tempo de qualidade. Né? Não é só deixar de fazer coisas. Né? Você pode continuar com seus hobbies, com suas coisas, mas você equilibra um pouco o tempo e anda com seu filho, conversa com seu filho, ensine o seu filho. O filho precisa ouvir a voz do pai. A mãe ele ouve o dia inteiro. Né? Ouve mais a mãe do que o pai. Mas o filho precisa conhecer o tom de voz do papai. O tom de voz. Às vezes a mãe fala 10 vezes, descabela, o filho não obedece. O pai chega e fala uma vez, o filho para. Vocês já perceberam isso? Porque Deus deu autoridade para o homem. Ele é o líder. Ele é a autoridade, o juiz dentro de casa. E o filho, por uma
operação sobrenatural de Deus no coração do filhinho. E o filhinho, quando ouve a voz do pai, parece que até nós temos uma voz mais encorpada, né? Mais grave. E isso tem que, como se trouxesse peso no coração da criança. E a criança retrai, ela obedece. Exercite isso para você ver. Então, é gastar tempo com o seu filho, né? E outra coisa que eu queria deixar para vocês, irmãos, eu experimentei e valeu a pena. Ore muito pelos seus filhos. Ore incessantemente. Eu estou falando para o pai. Eu sei que a mãe naturalmente é mais intercessora. As crentes, né? De verdade. Oram muito. Eu louvo a Deus pelas nossas irmãs queridas que intercedem por nós. Mas nós precisamos também, como homens, sermos intercessores, especialmente pelos nossos filhos. Eu sempre pedia para Deus assim: Senhor, faça dos meus filhos homens melhores do que eu fui, Senhor. Faça dos meus filhos homens que temam ao Senhor e andem nos seus caminhos. Ainda que não sejam um sucesso lá no mundo, não tem problema. Eu sempre pedia isso, irmãos. Sempre pedia isso. Eu aprendi com os meus irmãos mais velhos. Valeu a pena. Valeu a pena. Mérito meu? Nenhum. Mas Deus, por graça e misericórdia, atendeu a oração de um miserável pai como eu. Ele não vai atender você? Claro que vai. Deus ama quando a gente busca. Ele diz que quando a gente busca, a gente acha. Quando a gente procura, a gente acha. Quando a gente bate, Ele abre. Quando a gente pede, a gente recebe. É o que o Senhor fala. Ore pelos seus filhos. E também ore com os seus filhos. Que eles vejam também o papai orando. Orando pela mamãe que está enferma, ou pela mamãe que às vezes não está nem dentro dos princípios de Deus. Você já pensou se orar com teu filho pela tua esposa, que muitas vezes ela está quebrando princípios de Deus? Irmãos, é um desafio isso para nós. Mas Deus honra quando nós andamos na luz, andamos na verdade. Não vendemos imagem que de o casal, papai e mamãe, não tem problema. Tem problema sim. Mas Deus é poderoso para colocar ordem, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O exemplo de Davi, está sendo meio comprido aqui, mas eu preciso deixar isso aqui para vocês. O exemplo de Davi, quando ele errou com Adonias, lá em 1 Reis 1:6, diz a palavra de Deus que Davi nunca havia contrariado Adonias. Foi um dos filhos de Davi. Mais para frente, capítulo 2 de 1 Reis, de 1-3, Davi acerta com Salomão. Salomão passa a ser o novo rei de Israel, sucessor de Davi. Não que ele tenha sido perfeito como o pai de Salomão, mas ele fez o que tinha que ser feito. Ele intercedeu por Salomão, ele ensinou o caminho para Salomão, a ponto de que Salomão foi um dos homens mais sábios na face da terra no tempo dele. Então, qual é o caminho que você vai escolher? O caminho de Davi que errou com Adonias ou o caminho de Davi que acertou com Salomão? Você quer ter um Salomão ou Adonias dentro de casa? Para ter um Adonias, você não precisa fazer nada. Simplesmente deixa seu filho correr do jeito que está, que ele já está indo para o inferno sozinho, tá? Já está indo. Esse é o caminho do coração obstinado do seu filho. Mas quando você intercede por ele, você ensina, você disciplina, você está fazendo dele um Salomão, um homem sábio. Que apesar de terem vários erros, Salomão teve erros, muitos. Mas no fim da vida ele voltou para Deus e escreve três livros maravilhosos: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Provérbios, inclusive, olhando para Salomão, Salomão escreve do capítulo 1 ao capítulo 7 de Provérbios. Você vai contar ali 18 vezes os termos assim, 18 vezes do capítulo 1 ao versículo 7 de Provérbios, diz assim: filho meu. Ou diz assim: filho, dá-me ouvidos. Você pega esses termos, 18 vezes, em 7 capítulos. O que eu quero dizer com isso?
Pastor Jader diz que isso aqui é fundamental. Pastor Jader Borges é modelo de ensino para crianças e pais. Ele treina, ele tem esse dom. Ele diz que, pai, o filho é seu. O filho não é do Estado, o filho não é da escola, o filho não é da igreja. O filho é seu. Pai, ele é seu. Não transfira a responsabilidade para os outros. Ele é seu filho. Assuma isso. Ele é meu filho, então eu vou cuidar dele. Assuma, irmão, a paternidade. Para encerrar, e acima de tudo, acerte o seu relacionamento com o Senhor, seu Deus. Nós somente conseguiremos ter um lar estável, um lar onde a presença de Deus ela é manifesta para a esposa, para os filhos, não é? Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. E você não vai conseguir praticar essas coisas aqui, se Deus não for prioridade na sua vida. Você não vai conseguir praticar. Deus vai abençoar você quando você buscá-lo de todo o seu coração. E você vai achá-lo quando você buscar de todo o seu coração. Tenha certeza disso. Amém? Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, como homens, a assumirmos as nossas responsabilidades. Eu falo também para os filhos, Senhor, que nós também saibamos lidar com os mais velhos. E que todos nós tenhamos esse cuidado mútuo, Senhor. Porque isso vai fazer com que a igreja seja forte. Quando os lares forem fortes, bem estruturados, na Tua presença, onde Cristo é centro da nossa vida dentro do lar. Ajuda-nos a assumirmos essas responsabilidades também, como homens líderes do lar. Ó Deus, como nós precisamos da Tua graça para isso, porque somos totalmente incapazes. Nós não nascemos com esse conhecimento e muito menos com essa vontade, mas faz com que nós possamos aprisionar a nossa vontade carnal, Senhor, para que possamos praticar aquilo que o Senhor quer que nós façamos como homens dentro da nossa casa. Ó Deus, que nós sejamos homens de verdade, como diz Êxodo 18. Homens de verdade, homens da palavra, homens que honram, Senhor, o nome de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, encha-nos do Teu Santo Espírito e guia-nos na luz da Tua palavra. Produz arrependimento em nossos corações, se estivermos distantes de Ti. E que mesmo tão distantes de Ti, saibamos que Tu és um Deus perdoador, que as Suas misericórdias, elas são acima do juízo de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, e que mesmo que estejamos tão longe de Ti, que nós possamos hoje nos arrepender, nos prostrar diante de Ti, Senhor, e encontrarmos de novo essa reconciliação com o Senhor, para que possamos começar de novo, do zero, a nossa casa. Ajuda a mim e aos meus irmãos aqui, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.